Salve nação! Hoje tem Flamengo! Flamengo e Central Córdoba a partir das 21h30. Galera, temos aqui um corte do programa F360 da ESPN Brasil para falar do Mengão. Vamos ter aqui também as prováveis escalações para Flamengo e Central Córdoba. Então já chega com aquele dedão no like, se inscreva aqui no nosso canal se você é novo aqui, seja bem-vindo e ative o sininho para não perder nada, valeu? Tamo juntos! Quero dar os créditos de vídeo para a ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Parece. Georgian de Arrascaeta aparece aqui atrás. E Felipe Luiz. E na outra tela lá na frente aparece Rafa Marques no Maracanã, no estádio Mário Filho. Que não está entre o Leme e o Pontal. Não. Ali é bairro do Maracanã? Maracanã. Perto da Tijuca, perto do que mais? Do Andaraí. Os antigos chamam ali de... Região da antiga aldeia campista. É isso que eu ia falar. É, sabe, se o Lúcio Silveira deu uma aula de geografia de Porto Alegre ali, o Rafa, se deixar, ele faz um programa inteiro do Rio de Janeiro. E hoje tem Flamengo, Rafa. Bom dia, amigo. É isso, Abel. Bom dia para você, para o Celso, para o Eugênio, para a Mari, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no F360. E olha, uma manhã de quarta-feira tipicamente carioca, a previsão do tempo versa sobre a possibilidade de chuvas ao longo do dia, mas por enquanto, sol de fora, nenhuma nuvem no céu, um cenário aparentemente perfeito para o Flamengo voltar ao Maracanã em jogos de Conmebol Libertadores, depois daquela última impressão do ano passado, nada agradável, a derrota para o Peñarol pelo placar de 1-0, depois a consequente eliminação lá no campeão Delcílio, e o Flamengo ficou pelo caminho na Conmebol Libertadores de 2024. Página virada, Tite não está mais, Felipe Luiz assumiu, com ele no comando e com o time principal, o Flamengo não perde desde o Fla-Flu do Campeonato Brasileiro do ano passado, 17 de outubro. O Flamengo perdeu esse ano, sim, no Campeonato Carioca para equipes de menor investimento, como, por exemplo, o Nova Iguaçu, que foi a última derrota em jogo oficial na temporada, mas era com a equipe alternativa. Com o time titular, são 16 jogos neste ano e nenhuma derrota. O Flamengo já campeão carioca, campeão da Supercopa do Brasil, campeão também da Taça Guanabara, entrando com muita confiança na Conmebol Libertadores, principalmente depois daquela vitória na estreia na Venezuela sobre o Deportivo Táchira. O adversário de hoje, que é o Central Córdoba, empatou com a LDU em casa pelo placar de 0-0 e, obviamente, vem para cá para jogar um futebol fechadinho. Mas a gente sabe que no jornalismo, né, a novidade, o que tem peso, o que tem relevância, muitas vezes ultrapassa aquilo que está previamente combinado, que era para falar especificamente da preparação do Flamengo para o jogo. Já está no espn.com.br. O Flamengo acabou de confirmar oficialmente esta informação. Depois de 7 meses, o atacante Pedro, plenamente recuperado de mais uma grave lesão na sua carreira, volta a ser relacionado e ficará... Comemora, nação! Cara, que felicidade! Temos de volta o melhor atacante centroavante do Brasil, Pedro relacionado, galera. Que emoção, cara. Que demais. Que notícia maravilhosa. Comemora, nação. No banco de reservas esta noite contra o Central Córdoba às 9h30 aqui no Maracanã. É uma excelente notícia, não se sabe exatamente quanto tempo o Pedro pode jogar, algo em torno de 15, 20 minutos, mas aos poucos, ou seja, gradativamente, ele vai recuperando o seu espaço na equipe titular, uma vez que é o jogador importantíssimo no planejamento do Flamengo para a temporada 2025. Outro jogador muito importante, já vamos falar sobre o time para a partida dessa noite, é o meio-campo Gerson. É consenso entre quase todos os torcedores e também muita gente da opinião pública que ele é o grande craque desse time do Flamengo, o jogador que leva o Flamengo ao ataque em campo, jogando em várias funções diferentes. Gerson acaba de ter, informação confirmada ontem, o seu contrato renovado com o Flamengo até 2030, portanto, duração aí de mais 5 temporadas, só notícias praticamente. Boas, e numa cara. entrevista à Flamengo TV, ele falou sobre essa satisfação de estar com seu vínculo estendido pelo clube do coração. Feliz, realizando mais uma vez um sonho na minha vida, renovando o contrato, meu time do coração, tá aqui, né, até 2030, então estou muito contente, muito feliz. Espero que minha passagem aqui continue sendo vitoriosa, que é o mais importante, né? Para todos nós aqui do clube e para a nação. Coringão. Que é o que nos representa fora de campo. É o 12º jogador, né? Que a gente costuma dizer.
feliz, mais motivado ainda e querendo sempre buscar mais. Tá aí, cara. Maravilha. Gerson, que tem presença mais do que assegurada no time do Flamengo para o jogo dessa noite contra o Central Córdoba. E a dúvida é se ele vai jogar efetivamente como um homem aberto pelo lado direito ou se vai fazer parte da construção do meio-campo. Nós temos aí o provável time do Flamengo para essa noite. 2 voltas importantes. Gonzalo Plata e Bruno Henrique, poupados contra o Vitória, recuperam as suas condições de titulares para a partida dessa noite pela Conmebol Libertadores. Mas algumas lacunas são grandes dúvidas na cabeça do torcedor. Mas imagino que o técnico Felipe Luiz já tem em mente os seus favoritos. Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira. Aí uma dúvida do lado esquerdo, Alexandro, que foi titular no último fim de semana, ou Ayrton Lucas. O meio-campo, Pulgar ou Everton Araújo, De La Cruz ou Luiz Araújo. Aí nesse caso o Gerson viria para a função de meio-campo e o Jorgean de Arrascaeta fechando o setor de meio-campo. Na frente, o Gerson com o Bruno Henrique e o Gonzalo Plata. Esse o provável Flamengo para enfrentar o Central Córdoba logo mais aqui no Maracanã. Mais uma vez, promessa de casa cheia e o Flamengo tentando apagar aquela última imagem deixada na partida contra o Peñarol e recuperar a imagem anterior, porque até aquele jogo contra a equipe uruguaia, o Flamengo vinha de 17 vitórias consecutivas no seu estádio pela Conmebol Libertadores e tem tudo para conseguir hoje mais uma. Abel e amigos. Grande Rafa. Galera, detalhe, né? Mais de 50 mil ingressos vendidos, cara. Só que eu acho pouco ainda, hein? Mas é porque o preço tá bem salgado, né? Eu acho que isso daí tá pegando um pouco. Marques, trazendo um panorama completo, escalação do Flamengo de tanta gente e trazendo 2 ótimas notícias para o torcedor rubro-negro, viu, Eugênio Leal? O Pedro relacionado depois de muito tempo e a renovação do contrato do Gerson, do Adílio dos tempos modernos, como você bem sugeriu, e nós aceitamos aqui, você sugeriu ano passado ou retrasado, todos nós aceitamos, porque realmente lembra o grande Adílio. Porque o torcedor do rubro-negro, estou brincando com o Eugênio, porque quem sugeriu fui eu. Mas, voltando a falar sério, o torcedor rubro-negro, ele tem que comemorar essa renovação, porque se o Gerson não renova, quem não ia querer o Gerson? Torcedor rubro-negro, já pensou o Gerson jogando no Palmeiras, no Galo, no Internacional, no Grêmio, no Fluminense? Aliás, ele já jogou no Fluminense. Maluco? Começou lá, não começou lá? Sim. Então, é uma grande notícia. São 2 grandes notícias, hein, Eugênio? Sim, são 2 notícias importantíssimas. O Pedro, mais cedo ou mais tarde, a gente sabia que ele estava nesse processo de volta. E tem que ter calma, paciência, porque o jogador que fica tanto tempo parado, quando ele começa a jogar de novo, ele vai ter problemas, muitas vezes musculares, de desequilíbrio e tal. Então, entender que não é chegar, botar e achar que ele vai jogar 90 minutos, tem que ir entrando aos poucos, mas é fundamental. O Flamengo sente falta do Pedro, sente falta de uma referência na área, como o Pedro é. E o Gerson, então, é uma notícia maravilhosa, porque é o jogador que faz o time girar hoje, né? É o cara que faz essa engrenagem funcionar. Quando ele não está, o Flamengo tem mais dificuldades, naturalmente, e era uma renovação que parecia complicada lá atrás. Houve reclamação do pai do Gerson, né? Dando a entender que o Flamengo não estava valorizando o jogador, que ele tinha feito um esforço para voltar e que esperava esse retorno. E então, o que indicava que era uma negociação difícil, o Flamengo consegue fazer a renovação de contrato e agora fica mais tranquilo. Acho que a manutenção do Gerson dá garantia de que o Flamengo vai ter uma temporada em alto nível, porque ele é um jogador que faz esse time rodar, faz esse time girar, e é muito diferente quando ele não está no time do Flamengo. Garante tranquilidade dentro e fora de campo, né? Para que não fiquem mágoas. Muito do caso Gabigol partiu por mágoas de má condução em momentos específicos. A coisa ficou mal parada entre as 2 partes. Isso está resolvido. Essa renovação com o pai do Gerson, digo com o Gerson, está resolvida. E são 2 jogadores, tanto o Gerson quanto o Pedro, mais do que o talento individual deles, é o quanto o time é diferente com eles, dentro da dinâmica do time. Né? A gente está discutindo e vai discutir até o Pedro voltar plenamente. A gente vai discutir essa questão de jogadores que fazem a função dele, mas não é a mesma coisa. E o Gerson ficou claro no jogo na Venezuela, não só a ausência do Gerson, mas também do Arrascaeta, que também mostrou no Brasileiro do que é capaz, acabou de fazer um lance fantástico contra o Vitória. Esses jogadores são muito importantes para além do brilho individual deles, porque eles representam
no jeito de jogar do Felipe Luiz hoje. É uma garantia não porque a gente nunca sabe se o cara pode sair, mas pelo menos o Flamengo está coberto até 2030. Isso é muito tempo, gente, é a outra Copa do Mundo ainda. Olha que loucura. Tranquilidade para o Gerson também, né? Com contrato renovado, feliz, provavelmente um din-din a mais no bolso. Quem não gosta? Trabalhar sossegado. Né? Se o cara quiser comprar, por exemplo, se o cara gostar daquele azeite no tempero... Ovos, azeite, pode comprar ovos, que estão com muito pão. caros. O cara gosta Muitos daquela ovos. omelete gostosa com, Eu não tô falando com dos de cebola, Páscoa. omelete com Então, pior atum, hein, ainda. professor? fode, O Abel. ovo tá caro, o azeite tá caro. O Gerson precisava de aumento. 32 anos ele vai ter, né? Ótimo, idade ótima ainda. O Rafa Marques, amigo Rafa Marques, você consegue imaginar um Flamengo ideal a partir do momento em que o professor Felipe Luiz estiver todos à disposição? Pedro voando, Gerson voando e tranquilo de contrato renovado, Arrasca inteiro, todo mundo. Qual seria o time para você? Fácil ou difícil essa pergunta? É uma pergunta boa. Não, ela é boa, não é difícil não. Quer dizer, pode ser que a gente tenha uma variação se ela for uma pergunta estendida para todo mundo. Abel, eu vou trazer a minha percepção. Partindo de um princípio, né, de uma lógica em que todos estarão bem fisicamente e tecnicamente, vivendo os melhores momentos técnicos possíveis, eu acho que o Flamengo titular não tem muito mistério não. Tá? Eu penso que seria Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique. Ainda é, para mim, o melhor Flamengo. Só que com uma quantidade muito maior de peças altamente confiáveis para dar dinâmica de jogo, variações para o treinador, Luiz Araújo, Michael, Gonzalo Plata, gente que pode entrar e fazer uma dinâmica diferente no meio-campo e no ataque do Flamengo. Mas se a gente partir de um princípio, até por uma questão de tempo de casa, serviços prestados, aquilo que o Campos já falou, né? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E eu escalei um time, à exceção talvez do Alexandro, que tenha menos tempo de clube que todos os outros, de jogadores que estão há algum tempo já performando e bem com a camisa do Flamengo. Então, eu acho que esse seria o Flamengo ideal e vai acabar sendo a médio prazo, porque o Felipe Luiz tem muito dessa questão associada ao trabalho que mais trouxe frutos, né? Desde a época do Jorge Jesus, passando pelas fases em que o Flamengo teve primazia técnica de competição, ganhou títulos importantes, muitos desses jogadores estavam em campo. Então, eu acho que deve ser esse o chamado Flamengo titular daqui a algum tempo. Agora, convenhamos, né? Pega o Flamengo reserva, seria titular em pelo menos 70% e 75% dos times que jogam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Boa, grande Rafa Marques, trazendo tudo, informações, análises também do Flamengo, que entra em campo logo mais contra o Central Córdoba, em partida válida pela fase de grupos da Libertadores da América. É a mesma fase, obviamente, que está o Verdão. Tá aí, galera, só notícia top, Pedro, relacionado para o jogo de hoje à noite no Maracanã. Cara, que alegria, cara. Nossa, eu tô muito feliz pelo Pedro, pelo Mengão, por tudo, né? Nossa, cara, que notícia top, maravilhosa. Eu esperava que fosse hoje, mas eu fiquei tão feliz de ser sacramentada essa notícia, confirmado, né? Caramba, cara, um golaço, né? É um golaço essa notícia. Flamengo e Central Córdoba da Argentina se enfrentam hoje no Maracanã às 9h30 da noite, horário de Brasília. O jogo é válido pela segunda rodada do Grupo C da Libertadores. Flamengo iniciou a Libertadores com uma vitória em cima do Deportivo Táchira da Venezuela, feito que não acontecia em uma primeira rodada do torneio desde 2022. Além disso, o time voltou a vencer como visitante na competição após 9 partidas. O rubro-negro chega embalado para a partida que marcará a estreia de Felipe Luiz à beira do campo em um jogo de Libertadores no Maracanã. Olha aí, galera, mais um feito do Felipe Luiz, né? Vai estrear no Maracanã pela Libertadores. Maravilha! O técnico está invicto na temporada. Nossa, os antes morrem de inveja, né? Invicto na temporada. O provável retorno de Pedro, que deve ser relacionado 7 meses após a grave lesão no joelho, é um atrativo para a torcida nesta noite. O Central Córdoba empatou jogando em casa com a LDU na estreia da Libertadores e logo na sequência perdeu para o Unión Santa Fé no Campeonato Argentino, quando poupou os titulares. O time é o 6º colocado na competição nacional, 8 pontos atrás do líder Boca Juniors.
Transmissão Globo e Paramount, por exemplo, eu vou assistir no Paramount, porque aqui onde eu moro a Globo não vai transmitir. Que ódio. Tanto faz também. Flamengo técnico Felipe Luiz. O Flamengo teve apenas um dia de treino no campo para preparar para o jogo contra o Central Córdoba. É provável que o técnico Felipe Luiz faça mudanças. Após ser poupada por desgaste, Plata tem chance de começar como titular. Alexandro, Pulgar, De La Cruz e Cebolinha são nomes que podem ser preservados por causa da sequência desgastante do time. Bruno Henrique começou no banco na última partida e pode voltar à equipe principal. Nossa, olha aí, cara. Quer mais o que, né? O Bruno Henrique hoje é o melhor atacante que a gente tem, né? A grande novidade do Flamengo deverá estar mesmo no banco. 7 meses após a lesão no joelho esquerdo, Pedro tende a ser relacionado nesta quarta-feira. Vai ser relacionado, já está confirmado. A programação da comissão técnica é levar o centroavante para o jogo no Maracanã. O provável Flamengo é esse aqui, galera. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Plata e Bruno Henrique. Timaço, cara. Seleção. Desfalque, Danilo, coxa direita e Vinha, joelho direito. A previsão para o Danilo voltar é contra o Grêmio no fim de semana. Central Córdoba do técnico Omar de Felipe. O técnico argentino não tem desfalques para a partida e a tendência é que ele repita a escalação que foi utilizada contra a LDU pela Libertadores. No último jogo pelo Campeonato Argentino, o Central Córdoba foi a campo com o time reserva em função da preparação de enfrentar o Flamengo. A provável escalação do Central Córdoba é essa daqui: Aguirre, Moyano, Abasquia, Ribeiro, Cufre, Galvão, Ivan Gomes, José Florentin, Perridio, Angulo e Heredia. Eu acho que eu falei certo. Desfalques, Diego Barreira, coxa direita. A arbitragem, galera, é o Cristian Garay, do Chile. O assistente 1, Alejandro Molina, do Chile. Assistente 2 é o Cláudio Uritia, do Chile. E o VAR é o Rodrigo Carvajal. É isso aí. O mesmo nome do jogador lá do Real Madrid. E agora, né, galera, vamos ver aqui a matéria da melhor notícia do dia. Pedro é relacionado para enfrentar o Central Córdoba e volta aos gramados após quase 7 meses de grave lesão. Graças a Deus o Pedrão tá de volta, cara. Pedro é relacionado pela primeira vez após quase 7 meses de grave lesão no joelho. O camisa 9 está na lista dos jogadores à disposição de Felipe Luiz para a partida entre Flamengo e Central Córdoba na noite desta quarta-feira no Maracanã pela Libertadores. A presença do atacante era dada como certa nas últimas semanas no Ninho do Urubu, mas a confirmação só veio na manhã desta quarta-feira, quando Felipe Luiz convocou os jogadores. Pedro já está integrado ao elenco desde 31 de março. Ele voltará a jogar gradativamente, com acompanhamento e controle de minutagem. Há uma cautela do clube para evitar problemas musculares que são considerados comuns após retorno de lesões. O retorno acontece 7 meses após grave lesão. Exatos 6 meses e 27 dias. Pedro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no dia 4 de setembro do ano passado durante treinamento na seleção brasileira. Ele passou por cirurgia no mesmo mês e iniciou o tratamento no Ninho do Urubu na primeira semana de outubro. No fim de fevereiro, foi liberado para iniciar condicionamento físico, pouco antes de ter integrado ao grupo definitivo. Vale destacar que Pedro já teve uma lesão muito similar quando defendia o Fluminense em 2018 e o GE comparou os tempos de recuperação do atacante nas duas cirurgias de joelho. O direito pelo Fluminense em 2018 e o esquerdo pelo Flamengo em 2024. Veja bem, pelo Fluminense a lesão foi dia 25 de 8 de 2018, cirurgia 21 de 9 de 2018, 27 dias após a lesão. Reintegração 30 de 3 de 2019, 6 meses e 9 dias após a cirurgia. Relacionado 17 de 4 de 2019, 18 dias após a reintegração. Da cirurgia ao primeiro jogo, 6 meses e 27 dias. E agora também, cara, 6 meses e 27 dias. Olha aqui, ó. Tá batendo tudo certinho. Pedro é abençoado por Deus, cara. Ele tá voltando antes do tempo. A maioria dos jogadores demoram 8, 9, 10 meses. O Neymar demorou 1 ano quase. Olha isso, cara. Graças a Deus, né? Graças a Deus, tô feliz demais. Valeu, galera. Tamo juntos. Deixa aquele like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações. Fui!